quem não conhece o que é o Feng Shui, Feng Shui é ciência, arte e filosofia, com o objetivo do gerenciamento das circunstâncias universais, energias, e o gerenciamento dos seres, das energias, possibilitando a aplicação no seu dia a dia, ferramenta de gestão de saúde, ou seja, qualidade de vida. Então, o objetivo do Feng Shui é você entender essas circunstâncias universais, como é que essas energias podem te favorecer para a prosperidade ou infortúnio. Se você tem o conhecimento, você pode fazer um gerenciamento dessa energia para te favorecer. Se você não tem o conhecimento, você vai de acordo com o risco. Mas, com todas as ferramentas que hoje nós disponibilizamos dentro da Via Feng Shui Consultoria, você tem a possibilidade de fazer uma boa gestão da sua saúde. Você pode garantir uma qualidade de vida, você pode garantir uma longevidade com qualidade de vida. Não adianta você ter uma longevidade, mas cheia de problemas. Ah, não tem problema, eu tenho um plano de saúde, que eu uso o plano de saúde. Ah, não tem problemas, que tem medicamentos que corrigem. Mas você está se autodestruindo. O importante é você entender todo esse sistema, pegar todas essas ferramentas e ver como que você pode trabalhar no seu dia a dia na gestão da sua qualidade de vida. Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do Feng Shui. Não é você, vou te pendurar uma coisa aqui, vou te pendurar outra coisa ali, para meu relacionamento, para minha saúde. Mas você talvez está com problema de relacionamento. Por que você está com problema de relacionamento? Ah, eu vou aplicar, não, se eu boto esses objetos, vão melhorar meu relacionamento. Você pode fazer uma coisa paliativa, mas você não está identificando por que está gerando o problema do relacionamento. E num relacionamento a dois, num relacionamento familiar ou num relacionamento com a sociedade, sempre se joga a culpa no outro. E às vezes o problema está conosco. Não é? Então você tem que entender você. Se você sabe quem é você, se você está bem com você, se você tem um bom equilíbrio, se você tem uma harmonia com você, se você está sempre feliz, sempre harmônico, conquistando aquilo que você gostaria no pessoal, no profissional, você vai estar feliz. E aí você vai ter facilidade de lidar com você, com a família e com a sociedade. Então, primeiro, você tem que olhar para dentro de você, para você entender o porquê que não está conseguindo obter aqueles resultados. Então, o Feng Shui, ele faz um gerenciamento de todo esse cenário energético para você ter uma boa qualidade de vida. Toda a técnica, todo o produto, ele tem uma história. Quando ele iniciou, por que ele iniciou e como aplicar no seu dia a dia. Né? Como é que você vai aplicar? Então se conta na história de 15 mil anos, se já tinha as primeiras informações sobre o que o Feng Shui poderia criar de possibilidade favorável para os seres. Então naquela época, os imperadores, eles solicitavam aquelas pessoas que tinham maior facilidade de estudar, de entender o universo, prestar atenção no universo, como que esse universo favorecia os momentos do plantio, os momentos de recolher, o momento de fazer grandes conquistas, e eles foram fazendo todo esse entendimento. E ao longo do tempo, alguns imperadores, eles governavam pela força. Então o Feng Shui ele era mantido a 7 chaves, porque quem tem informação, tem conhecimento, tem poder. Sempre foi assim, é assim e será assim. Quem tem informação, quem tem conhecimento, tem poder e domina. É a história do ser humano, a evolução do ser. Para cada evolução nós temos um processo. Então, 5 mil anos atrás, o imperador governava pela força, mandou queimar toda a literatura e criou uma série de desconforto
na área cultural. Mas o Feng Shui ele sempre foi passado de pai para filho, ou mestre para discípulo, porque quem tem informação tem o conhecimento, tem o poder. Esses profissionais de Feng Shui passavam a ser o principal conselheiro do imperador. Então isso era passado de pai para filho ou mestre para discípulo. 1000 anos antes de Cristo foi quando se chegou à tecnologia máxima do Feng Shui. E aí um imperador que governava lá pela força mandou mudar as fórmulas do Feng Shui, colocar em livros as fórmulas incompletas. Então muitas vezes nós vamos encontrar o Feng Shui de uma forma incompleta, enquanto isso eles manteriam a tecnologia de ponta. 1997 foi quando eu conheci o Feng Shui, quando eu iniciei todo o entendimento do que o Feng Shui poderia trazer na minha vida. De que forma? Eu tive uma série de problemas na área de saúde e que eu não conseguia ter bons resultados com os tratamentos, e mudava de médico, mudava de medicamento, mudava de procedimentos, e eu sempre com um problema de saúde sério. Então eu fui para dentro do Feng Shui com o objetivo de buscar uma solução para a minha saúde. A minha saúde física, mental e financeira. Porque tudo ia muito bem na minha vida. Eu cheguei ao auge, eu posso dizer que eu cheguei ao auge dentro da engenharia ambiental. E de repente uma série de fatores começaram a acontecer comigo em todos os sentidos. No sentido financeiro, no sentido de saúde, de relacionamento com a sociedade. E uma série de transtornos começaram a acontecer. E eu fui para uma cidade maravilhosa, uma cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, chamada Suíça Brasileira. E muitos fatos desconfortáveis começaram a acontecer comigo. E aí, em 1997, então eu conheci o Feng Shui. Comecei a estudar o Feng Shui em 1997 com a Maria Helena, que foi minha primeira mestre de Feng Shui. E depois, em 98, eu comecei a estudar o Feng Shui tradicional, que foi o primeiro curso na América Latina do Feng Shui tradicional, dado pelo mestre chinês, o Shen. E aí eu fiz o primeiro curso, comecei a estudar e identifiquei que existia dentro do Feng Shui uma grande possibilidade de você entender o cenário energético como um todo. E aí eu teria a possibilidade de mudar uma situação desconfortável que estava acontecendo comigo. E eu comecei então a aplicar o Feng Shui comigo para entender o que se passava com a minha saúde, principalmente a minha saúde. Se você tem uma boa saúde, você gerencia o resto. Você gerencia o financeiro, os problemas financeiros que ocorrem, né? Então eu fui aplicar o Feng Shui no primeiro momento para mim. E como eu já vinha trabalhando na área de terapias, algumas técnicas terapêuticas, eu falei assim, puxa, esse Feng Shui é algo fantástico, porque ele analisa o conjunto como um todo. Ele não trabalha em cima de uma única técnica. O Feng Shui tradicional, vocês vão ver que é um conjunto de técnicas, são técnicas multidisciplinares, aonde você vai analisar o conjunto como um todo. É o que eu fazia dentro da engenharia sanitária ambiental. Você vai fazer um estudo ambiental de uma região para a implantação de uma determinada atividade. Então você faz um estudo daquele conjunto como um todo. Em cada situação que aquela atividade vai interferir no meio ambiente. Em todos os sentidos. Então é um cenário do conjunto como um todo. Com todas as técnicas que são disponíveis e são possíveis de ser aplicadas naquele momento. Então o Feng Shui, ele trabalha nesse cenário como um todo. E eu falei assim, puxa, mas eu já vejo isso dentro da engenharia sanitária ambiental.
Então, por que não aplicar a nível micro, dentro da residência, dentro da pessoa? Que na realidade você faz na engenharia sanitária e ambiental, né? Você analisa o conjunto como um todo. E aí então eu comecei a desenvolver todo um estudo a partir das técnicas do Feng Shui. Pegando a minha experiência em toxicologia, em engenharia sanitária, ambiental, juntando com as técnicas do Feng Shui, eu comecei a entender as pessoas como um todo. Voltando lá atrás, com meus 10 anos, meus 8 anos, que eu já tinha um entendimento do que é a vida, que eu questionava o meu pai, que meu pai prestava atenção no universo, quando a primavera é favorável, o verão é favorável para quê? O outono, o inverno, como é que se lida com os animais? E ele falava, você tem que prestar atenção no universo. O sol da manhã é mais favorável, o sol do meio-dia não é bom, o sol da tarde é assim, a noite é assado. E eu comecei a entender esse cenário como um todo. E o Feng Shui, ele analisa todo esse cenário. E eu achei que isso então seria fantástico, estudar o Feng Shui, e aonde eu fui então me especializar dentro do Feng Shui ao longo desses anos. Tive a oportunidade de estudar 6 anos com o Mestre Shen, depois dei continuidade nos meus estudos para entender o ser, entender o que o universo proporciona ao ser no seu comportamento para a boa saúde ou para a doença. Todo o nosso trabalho na área pessoal e dentro do Feng Shui, você trabalha em cima do calendário lunar. Nós temos o nosso calendário solar, transformando para o calendário lunar, e todo o trabalho ele é desenvolvido dentro do calendário lunar. Então, o calendário lunar, ele nos dá uma base importantíssima para o desenvolvimento do ser humano. Porque ele trabalha com um conjunto de cenário energético do universo, que tem um determinado poder de realização e concretização de fato, com um conjunto de energias da Terra, num cenário energético da Terra, se combinam entre si essas energias e formam o calendário lunar, e que é a base estrutural do ser humano. Então o imperador amarelo, o Mandinho, ele tinha um domínio da astronomia, ele tinha o domínio da medicina, ele tinha o domínio da matemática, e ele uniu todas essas informações, e a partir de um alinhamento de planetas, então ele criou o calendário lunar a 2697 a.C., que nós utilizamos até hoje, o calendário lunar. O calendário lunar, ele é a partir de um conjunto de cenário energético do céu, um conjunto de energia da Terra, e forma um primeiro grande ciclo, que é o chamado ciclo sexagenário. Dentro desse ciclo sexagenário, você começa a entender todo o processo do desenvolvimento do ser humano. E aí você pode entender o ser humano desde a hora que cortou o cordão umbilical e veio ao mundo. Ele tem um cenário energético determinante na vida dele. E que aí ele pode concretizar os fatos positivos ou os fatos desfavoráveis no momento que ele tem o domínio dessa informação. Então o grande legado que o Imperador Amarelo deixou para nós é fantástico. É algo que é determinante na nossa vida. E aí nós, a partir desse entendimento, de toda essa estrutura básica que é formada, nós podemos então trabalhar no sentido da busca do entendimento do ser. Quem é você? Qual é a sua essência pura?
Qual é a tua possibilidade de realização? O seu poder de realização é pela força física, pelo movimento, pela ação? Ou o seu poder de realização é pela intelectualidade? É através do conhecimento, da informação? Então eu fui entender que a partir de todo esse cenário energético, que é possível ser identificado a partir dessa combinação de cenário energético, da energia do céu com a da terra, forma o primeiro grande, vamos dizer assim, um grande cenário de combinações energéticas para você definir quem é o ser. Cortou o umbilical, cortou o cordão umbilical e você sabe então o que é o ser. Então, a partir desse entendimento, de todo esse cenário, com as principais técnicas, eu então fui entender quem sou eu. Qual a minha essência pura? Qual é o meu potencial de realização, de concretização, de fazer? Eu fui entender que o meu potencial era intelectual. Então, por isso que desde pequeno eu já queria entender o que estava se passando. Era através da leitura, através do conhecimento. E aí você vai entender o ser. Você começa aqui pelo calendário lunar, que é a base do I Ching, e que é a base estrutural de todo o sistema quando você trabalha com Feng Shui. É a partir desse cenário energético, do céu e da terra, que se combina e forma o primeiro grande ciclo, que é o ciclo sexagenário. É a base estrutural de todo o sistema. Ou você entenda como realmente funciona essa base, ou você vai construir, fazer uma construção em cima da areia. Então você tem que entender todo esse cenário energético, entender como é que funciona o calendário lunar, entender como é que tem essas combinações energéticas, vai formar as primeiras substâncias, os primeiros elementos. E aí então você tem toda uma estrutura para o entendimento do ser, como ele é.